Vejamos nessa aula agora como trabalhar com imagens e gráficos no PowerPoint. A gente pode vir aqui então no menu Insert, menu de Inserir, e aqui a gente encontra alguns recursos de imagens, tá? Pictures ou então Shapes, que são formas. Vamos começar aqui pelos imagens, pelos Pictures. A gente pode clicar aqui, ele vai abrir para a gente uma janela para a gente selecionar no nosso computador uma imagem. Eu vou escolher aqui uma imagem e depois eu clico no Insert. Muito bem, está inserida aqui a imagem. Eu posso com o mouse redimensionar essa imagem. Eu posso clicar e arrastar para botar aí do tamanho que eu desejar. Novamente a gente tem aqui as alças de controle. Essa alça aqui, por exemplo, que a gente pode usar para girar a imagem. Deixou com Ctrl Z, eu volto aqui à posição inicial. Se a gente clicar aqui com o botão direito, a gente tem acesso a algumas configurações. A primeira aqui, ó, os styles, os estilos, a gente pode aplicar rapidamente um estilo a essa imagem. A gente tem vários estilos pré-formatados aqui com sombra, com moldura, com efeitos em 3D. Então a gente tem aqui, por exemplo, um efeito interessante aqui, olha, que vai dar um efeito de 3D e também de chanfro junto com sombra. Olha só, eu clicando nessa opção aqui, então olha só, a gente aplica direto na imagem um efeito aí bastante interessante. Para desfazer o efeito, a gente pode vir aqui, olha, na tab Format, e depois Reset Picture, tá? Reset Picture, ele vai resetar, ele vai desfazer o grupo de efeitos. A gente clicando novamente com o botão direito, a gente tem acesso aqui, por exemplo, ao Format Picture, formatação da figura, e a gente tem acesso então a vários efeitos independentes que a gente pode aplicar à figura. A gente tem aqui Shadow, que é sombras, reflexão, brilho, bordas suaves, entre vários outros efeitos. Então a gente pode aqui, por exemplo, nas sombras, pegar aqui um valor pré-definido, um preset. A gente tem acesso aqui a vários tipos de sombras pré-definidas, sombras em perspectiva, sombras externas, por exemplo, a gente pegando aqui, clicando uma determinada sombra, a gente tem acesso e a gente pode configurar aqui vários parâmetros dessa sombra, a transparência, o tamanho, a quantidade de embaçamento, de suavização. Então aqui a transparência, por exemplo, a gente pode aumentar ou diminuir a transparência. Aqui a gente pode aumentar ou diminuir o tamanho aqui do efeito de embaçamento da sombra, o ângulo de incidência da sombra, a gente pode alterar também, a distância da sombra do objeto, tá? Entre outros parâmetros. A gente tem também aqui uma configuração de reflexão, também é bastante interessante. A gente pode aplicar aqui, deixa eu tirar a sombra, se a gente quiser remover, ó, a gente vem aqui na sombra, aplica no None, removeu a sombra. Para a gente ver melhor aqui, olha, o efeito de transparência, de reflexão, melhor dizendo. Então a gente tem aqui a configuração de transparência da reflexão, a configuração de tamanho, quantidade ali da transparência, até onde que ela vai, também a quantidade aqui de embaçamento, aqui embaixo, olha, tá? Se a sombra vai ser embaçada ou não, a distância que a reflexão vai ter do objeto, entre outras configurações. E a gente encontra aqui outros efeitos também, tá? Efeitos de brilho sobre a imagem. Você pode mexer aí para você ver como que funciona aí esse efeito de brilho, bordas suaves, entre outros efeitos aí bastante interessantes. Novamente, se a gente quiser remover os efeitos aplicados, a gente pode vir aqui no Reset Picture. Então está aí desfeita todas as modificações, todos os efeitos. Além então das imagens, a gente pode inserir também formas, tá? A gente vem aqui no Shapes e a gente tem uma grande coleção aí de formas disponíveis que a gente pode utilizar, então desde formas básicas aí, retângulos, círculos, elipses, até formas mais complexas aí, estrelas, tá?
Um grande número de formas aí que vai ajudar você a criar aí os seus trabalhos gráficos dentro do PowerPoint. Vou pegar aqui uma forma simples, por exemplo, uma seta, clica, segura, arrasta. Então a gente inseriu aí uma seta e aqui na direita a gente vai ter, além dos parâmetros que a gente viu de efeitos, a gente tem também parâmetros de tamanho, de posição, conforme a gente já viu nos textos, né? A mesma coisa, as mesmas configurações e as configurações também de preenchimento e de linha, de contorno, igual a gente viu também nas configurações das caixas de texto, a mesma coisa, tá? A gente pode configurar preenchimento sem nenhum preenchimento, preenchimento sólido, preenchimento com degradê, né, com gradiente. Dessa forma aqui a gente tem um controle, por exemplo, do gradiente. A gente pode configurar aqui as cores, a posição do gradiente e também aqui da linha, né? Uma linha sem nenhum contorno, contorno sólido, contorno com gradiente. E se a gente clicar aqui com o botão direito, a gente tem acesso aqui a um recurso que é do Edit Points, editar os pontos, de maneira que a gente vai poder aí customizar, a gente vai poder personalizar este gráfico aí, editá-lo para deixar aí do jeito, na forma que a gente quiser, personalizar aí de acordo com o trabalho, tá? A gente vai ter os pontos, os vértices de controle, vai ter também essas alças aqui de tangência, que a gente vai poder aí configurar aí, formatar curvaturas, né? Para essa forma, tá? De maneira aí que a gente tem aí ferramentas bastante poderosas, bastante úteis aí para a gente criar todo tipo de forma para o nosso trabalho. Tá ok? A gente finaliza então aqui a aula sobre imagens e gráfico e até a próxima.